que a gente escolheu o nome Desvendando Relações? Porque na verdade essas relações já existem. E aí nesse momento a gente tá tirando uma venda de algo que antes a gente não se permitia enxergar, mas agora a gente pode enxergar e falar sobre. Por isso, desvendando. E não novas formas de se relacionar, mas sim porque elas já existiam. Aí você já começa com esse tapa aí na tua cara, porque na verdade elas sempre existiram. Um brinde. Muito bom. Ó, falar sobre relacionamentos e, tipo, as formas de se relacionar, no começo eu vejo que é sempre muito complexo, porque você se depara com seus próprios pudores e seus preconceitos. Mas é isso, né? Desvendar as relações não é descobrir novas formas de se relacionar, mas é descobrir que isso é uma novidade pra você, porque talvez você não se permitia se relacionar de diferentes maneiras. Até hoje eu, Ana, não sei. Não, eu também. Se eu conseguiria todos os tipos de relações. É um assunto muito complexo, né? Por mais que a gente tenha muito interesse em falar sobre, é um assunto que a gente se mobiliza, tanto que, por exemplo, hoje no café da manhã a gente ficou horas falando sobre isso, porque é algo que pra nós é muito interessante. Mas não deixa de ser complexo, ainda mais se a gente for tentar ver na nossa vida, na nossa perspectiva, se a gente conseguiria viver outros formatos de relacionamento, porque a gente não tá acostumado. Mas acho que é só experimentando. E o gostoso de falar sobre é isso, porque é uma experiência meio por tabela de pessoas que a gente já teve contato, que a gente já conversou, experiências que a gente já teve meio diferentes, assim, que a gente pode dar uma direcionada na nossa opinião, mas assim, viver de fato é diferente. Eu já fui, não que eu fui convidada para viver uma prática, mas eu acho que eu estive muito perto de estar apta para viver uma prática. De um relacionamento talvez aberto, assim. Eu ia perguntar se você foi convidada para uma homenagem, algo do tipo, que prática, né? Já parece que é sexo. Ixi, o assunto já foi pro sexual. Muito que faz É o um corte vinho. na tela. Não, né, cara? Vamos dar uma Que focada isso. aqui. A gente tá falando de relacionamento, não é de sexo. Desculpa, mãe. Eu, Ana, sou uma mulher solteira de 30 anos. E que tá convivendo com muitas pessoas que se abrem para essas novas Formas de se relacionar relacionar que não são novas. Que não são novas, mas que são novidades pra gente. E aí eu vejo que eu tô muito perto de poder viver um dia isso, só que eu ainda não sei como nem viver. E aí eu estive numa cerimônia de cacau, que era, na verdade, um grupo moderado ali por uma psicóloga que foi super bacana. E era um grupo muito diverso. A gente tava discutindo o que era o amor. Não era nem um relacionamento, mas o que era o amor. Relacionamento não deixa de ser amor. Não. Né? Eu acho que o que a gente busca de fato, quando a gente busca relacionamentos, busca outras pessoas, é satisfazer o amor. O grande amor, né? Não tô falando do amor romântico, né? Mas um amor, assim, de entre pessoas, uma conexão entre pessoas. É um vínculo, né? Quando amor, a gente tá falando de fala de relacionamento, vínculo. não só de bagunça. Mas é difícil você falar de amor sem falar de relacionamento. Muito. Porque como você tá fazendo essa criação de vínculo, você entende o sentimento quando você se relaciona com alguém. E aí foi o papo que a gente teve, porque essa mulher, que ela era uma mulher mais velha, ela comentou sobre a nossa geração de 30 e até uma geração mais nova que a nossa, né? Então, assim, falando que nós éramos muito intensos e que a gente procurava muito mais a paixão do que o amor. Cara, sim, eu não discordei dela, porque eu acho que nós somos muito intensos hoje, mas é porque a gente tá dando muito mais voz aos nossos desejos do que antigamente. Ela falou assim, mas aí vocês não insistem, vocês não são resilientes, né? Eu também acho que nós fazemos as coisas serem mais... fala muito que as relações estão fluídas, né? Então, apesar de ter uma intensidade muito grande na entrega, também da mesma forma que é intenso no começo, é intenso no final. As pessoas têm uma ruptura muito rápida, desiste muito fácil, porque, querendo ou não, o mercado tá um pouco mais... Mercado, entre aspas, tá um pouco mais permissivo para que você saia de uma relação e entre outra e conheça pessoas diferentes e experimente coisas diferentes. Então hoje tá muito difícil você nutrir uma coisa a longo prazo por conta disso. Antigamente as pessoas se casavam, tinha toda uma norma cultural que era o casamento, tenha seu filho e viva para sempre esse casamento e faça de tudo por este casamento. Mesmo se você souber que você tá sendo traída, por exemplo, você não termina. Você dá um jeito de contornar a situação. De corrigir. E aí, se você é a mulher que tá sendo traída, tudo bem, homem pode trair, mulher não. O caso do Neymar agora, né? Eu vejo que quando mais você dá a voz ao seu desejo, mais você também entende quais são os limites que você aguenta. Até aqui eu aguento, mas daqui pra frente não. Porque senão fica parecendo que é uma relação de prateleira, né? É só você escolher qual que você quer, Isso aqui, segue o manual
Porque aí até o final você garante sucesso. E hoje é impossível falar sobre isso dessa forma, assim, sem querer desconsiderar questões de religião, que impõem a questão da família e tudo mais. Eu respeito, acho que é super importante. A gente tem que abrir a cabeça para esses novos, entre aspas, novamente, formatos de relacionamento. Porque a gente tá falando de amor, de sinceridade, de comunicação, de entrega, de autenticidade, de autoconhecimento, de você saber assim, putz, cara, parece que não é isso que eu quero, parece que é diferente. E ao mesmo tempo, quando você tá nessa relação e você tá vivendo, você fala, também não sei se era tão diferente assim, talvez eu queira dar um passinho pra trás e viver um relacionamento um pouco mais... monótono, talvez? Ao invés de usar a palavra monótono, a gente podia usar mais estável. Pode ser, então mais estável. Porque a nossa geração vê muito essa questão do, putz, tá muito equilibrado, tá muito harmônico, tá chato. Será que tem interesse? E às vezes tem interesse dos dois lados, às vezes realmente não tem. Mas muitas vezes tem o interesse dos dois lados, mas tá tão confortável que parece que não tá certo. Antes, esse era o correto. Nossa, essa relação tá estável, não tem nenhum problema, tá todo mundo muito bem, maravilha, casamento perfeito. Duas coisas eu acho que aqui, né? A nossa vida, ela é monótona, né? Então quando a gente fala assim, a vida é um tédio, mas é porque a vida é um tédio, gente. Quando a gente olha assim o dia a dia, a rotina... Depende pra quem? Mas olha só, você acorda, toma o seu café da manhã, cuida do seu neném. Adoro. Adora. Mas assim, para pra pensar, você faz isso todos os dias. Mas eu não acho monótono. Não, mas você pensa, não tem uma novidade, né? Não tem um balão caindo com fogos de artifício falando assim, vamos lá! Nossa, até cuspido. Bar sensacional, e umas coisas sensacionais vão Ou não vai acontecer. ser no meio da tarde que seu marido vai sair do escritório, que tá de home office, e vai te trazer uma flor. Não. No meio da tarde vai chegar um chocolate pra você em casa. Ou ele de hobbyzinho e falando assim, vem. Não vai. Não vai. Então a vida, ela é, nesse sentido, entediante, mas não quer dizer que ela é infeliz. Sim. Né? Existe felicidade no que é rotineiro também. Não, e tem muita gente que ama rotina. Eu amo rotina. Tem muita gente que ama. Nossa, eu também amo gosto. rotina, eu assim, adoro, eu gosto. Acho que a rotina ela traz conforto, né? Traz estabilidade, então, traz né? estabilidade, você sabe aquilo que acontece. Por exemplo, agora eu tô com meu bebezinho. Se fala muito da importância de você construir uma rotina do bebê, porque a imprevisibilidade pro bebê é horrorosa. Pro cérebro dele, ele não saber o que vai acontecer pra ele daqui a pouco, deixa ele irritado, impaciente, intolerante. Você pegou num ponto muito bom, que é dando uma viajada. Eu acho que é essa imprevisibilidade de relacionamentos, por exemplo, relacionamento aberto. Aí é que tá. Meu pai amado, é um adrenalina. Caos. Entre os dois, né? É uma adrenalina porque você sempre tá vivendo essa coisa que não é rotina. E uma insegurança. E a insegurança muito grande, porque você realmente não sabe o que vai acontecer. Até mesmo, talvez dentro de um relacionamento aberto, um relacionamento de poliamor e etc., vai existir a rotina. Nem tudo é desejo. Existe uma grande diferença entre você construir a sua individualidade do que você ser individualista. Individualidade é você, é a sua autenticidade. Você ser individualista nada mais do que é você ser egoísta. Então você não tá preocupado com o desejo do outro. Parece uma questão de semântica, né? Mas na verdade é muito isso que acontece. Principalmente em relações de casais, assim, que começam a questionar se os dois estão na mesma, porque às vezes parece que um tá sendo egoísta e o outro tá se doando demais. Sim. Porque nenhum dos dois entenderam o que é individualidade. Estão só no seu individualismo, né? Tipo assim, eu me dou, mas na verdade tô pensando em mim, né? Tipo eu assim, quero quando retorno. que o outro vai fazer por mim o que eu faço por ele? Mas na verdade eu não estou fazendo por ele. Eu tô fazendo porque eu quero o meu reconhecimento. E o outro que tá sendo egoísta e só pensando em si mesmo, tá fazendo por ele sem se preocupar de fato com o outro. E às vezes na cabeça dele ele nem percebe que ele tá sendo egoísta. Ele acha que ele tem que se colocar em primeiro lugar, né? O que não é um erro se colocar em primeiro lugar. Não, mas quando a gente tá falando de relação, de amor, de relacionamento, de envolvimento, tem que ter uma troca, um equilíbrio nessa relação. Tem que nutrir e ser nutrido. Ela agiu, ela sempre maravilhosa, declarou... sincera. Muito. Ela sempre declarou o tipo de relacionamento que ela tem, que é completamente aberto, né? Eu sinceramente não sei se o relacionamento dela só foi aberto ou se ela também viveu um caso de poliamor dentro do relacionamento dela. Pelo que eu entendi, hoje ela se divorciou, separou do marido e tudo mais, né? Mas pelo que eu entendi, enquanto ela esteve casada, era relacionamento aberto, ambos poderiam sair com outras pessoas, se envolver com outras pessoas, mas o que ela disse foi que ela, enquanto casada,
teve namorados, então ela se apaixonou, ela se envolveu. Foi uma coisa assim séria, não existe traição, sabe? Não. É uma coisa, comunicação precisava ser o primeiro ponto. E essa foi uma crítica dela, foi um problema que ela teve com o marido dela. Conseguia se comunicar sobre porque ele não queria saber das coisas que ela estava vivendo. Nossa, mas isso é tão difícil. Meu Muito filho difícil. tá chorando. Vai lá. Peraí. Você comunica os seus desejos para alguém que você tem um relacionamento, assim, fixo. Como que eu... Gente, não sei nem elaborar. Mas aí é uma questão de ter abertura com a pessoa ou não, sabe? Tudo uma questão de acordo. Sabe? É contrato mesmo. O negócio é contratual. Tem tópicos. Eu acho que é muito importante. Se você tá afim de viver uma relação diferente, num formato diferente, que não seja esse tradicional, da monogamia, o que vocês têm que fazer é sentar e escrever, colocar os tópicos do que pode e o que não pode fazer. Mas até na monogamia você tem que fazer isso. Deveria, né? Mas tem muitas coisas que são veladas. Demais. É tipo assim, subentende-se que você não vai fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas não tem a conversa. Né? Então, é isso que tá errado, porque toda forma de você se relacionar, você tem que conversar com as pessoas para as pessoas também entenderem quais são as suas expectativas e para você entender a expectativa dos outros. Então, mas quem faz isso hoje? Aí que tá, né? A gente desaprendeu. Eu acho que não sei se em algum momento as pessoas souberam. Será que a gente desaprendeu ou a gente nunca aprendeu, né? Quando você conhece um casal que é muito aberto, que fala de tudo, pra mim é uma surpresa. Eu admiro muito, porque eu acho muito legal você poder falar sobre o que você tá pensando, sentindo, desejando tudo e também estar aberto pra ouvir do outro. Porque também tem aquelas questões da pessoa que quer falar, mas não quer ouvir. Então, assim, eu posso falar do meu desejo, mas eu não quero saber do seu. Jamais. Os relacionamentos que hoje em dia tem muita gente falando sobre isso daí, eu acho que vai surgir mais e mais estudos sobre, né? Porque esse é um estudo social, comportamental, cultural e tal, que falam sobre as relações customizadas. Porque não são, tipo assim, a gente não pode colocar em caixa, apesar de serem caixinhas, né? Tipo, eu, se eu namorasse você e falasse assim, não, eu e a V temos um relacionamento aberto. Ou a gente pode ser do poliamor, mas a gente não tem um relacionamento aberto, né? Nós duas envolvemos com as mesmas pessoas. Então se fala relações customizadas porque você customiza conforme o seu tipo de relação atual. E eu achei isso do caramba, tipo assim, não precisa ser tão pragmático quanto a gente acha, não precisa ser rotulado. Exato. Será que o poliamor também não tá dentro do amores livres? Será que também no poliamor não existem trisais? Existe. A questão é que o rótulo não interessa. Não interessa em nada. Tenta rotular, porque a gente quer segurança. Exatamente, porque acha que, bom, se é trisal significa que a relação só é entre os três, não tem espaço para mais ninguém. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes existe um trisal, os três namoram, mas um desses daqui tem um relacionamento aberto com um casal. E esse aqui vai sair com outras pessoas. Mas ainda assim a gente tá tentando rotular muitas coisas, porque a gente também tá tentando confrontar muito o sistema das coisas que a gente já vive. Eu vejo pessoas, pelo menos, tentando abrir os relacionamentos numa tentativa de reafirmar o que elas já são. Bom dia! Tudo bem? Você tá bom? Você tá bom, carinha? Hein? A gente gostaria muito de falar sobre um programa. Boa. Que a gente assistiu e assim, eu vou ser muito sincera. Teve um dia minha prima me manda uma mensagem. Minha prima é essa daqui, tá? Me manda uma mensagem assim: ai, prima, quer assistir uma sériezinha assim, bem superficial? A série se chama Túnel do Amor, que tá na Globoplay. Aí tem a Vicky. É uma pessoa que sabe muito bem quem ela é. Eu acho que é um ponto mais importante. Muito. E isso afronta as pessoas, porque lá elas estão tentando se afirmar demais. E quando você se depara com uma pessoa que sabe o que ela é e os desejos, e ela quer seguir os desejos dela, assusta, né? Assusta, porque ela é uma autenticidade tamanha da qual você realmente queria ter, uma confiança gigantesca, uma autoestima de milhões, mas isso não quer dizer que ela não tem espaço para vulnerabilidade, porque em várias vezes no programa ela apresenta essa vulnerabilidade, né? A insegurança, os ciúmes. Mas o que me fez admirá-la muito é a questão da sinceridade, da verdade, da comunicação. Então, ela não ficava fazendo intriguinha entre pessoas, não, ela trazia muito a verdade. O interessante da história é que a Vicky, ela entrou com uma missão dentro do programa, que era falar sobre o poliamor. Isso. E ela foi muito fiel à missão dela. Então, além de ser fiel a ela, quem ela era, ela não teve pudor também, né? Tipo, ela
fez tudo que ela queria, inclusive. No final do programa, eles perguntam se acharam um match e tudo mais. E a Vicky é a mais sincera realmente de todas, assim. Ela fala com todas as pessoas com quem ela se envolveu, por que ela se envolveu, por quem que ela estava apaixonada de fato, por quem que ela achava que poderia ter alguma coisa ou não. Então a Vicky, ela não ensinou sobre o poliamor pra mim, na minha opinião. Eu acho que o poliamor estava ali, vivendo, que muita gente talvez tenha entendido como... Ai, Exato. tem entendido como isso, como essa ousadia, vamos colocar assim. Mas na verdade o que ela mais ensinou foi que a comunicação para esses tipos de relações customizadas, elas devem ser essenciais. É muito chato você falar sobre o seu desejo e o outro, tipo, te minar. Podar. E menosprezar o seu desejo. E acho que... É como se você estivesse sendo invalidada. Sim, e acho que... Não sei se pior, não sei se eu usaria esse termo, mas tão ruim quanto é você não poder falar sobre. Porque às vezes você pode ter um ímpeto de desejo, mas e pode, tipo, passar. Né? Às vezes foi uma coisa fugaz mesmo, veio e pá, foi embora. Mas pode ser uma coisa que perdura muito tempo em você. E pode acontecer com muitas pessoas, porque você não tá satisfazendo, então cada vez pode surgir com uma pessoa diferente, e aquela ideia fica ressoando, mas e se? E aí fica nessa suposição de que aconteceria se pudesse realizar e nunca realiza. Isso é muito tema de terapia, sabe? As pessoas estão buscando ajuda, buscando terapia para tentar resolver essas questões também. Se tá num relacionamento com um formato diferente e quer ajuda para se manter nesse relacionamento, busca terapia. Agora, se tem um desejo ali dentro dela que ela não consegue lidar com ele e não tem abertura no relacionamento, terapia. Eu fico imaginando, assim, pessoas que vivem trisal de verdade. Cara, são 3 pessoas envolvidas. 2 já dá muito trabalho. Imagina 3. É uma demanda emocional de relação muito grande. Aí você passa também a questionar, na realidade, como seria, né? O que a gente acha que seria. Porque a gente volta lá pro comecinho daquilo que a gente falou. Você só vai saber vivendo. Eu acho que a grande conclusão, assim, desse tema é que não existe uma maneira certa de se relacionar. Existe a forma como você deseja se relacionar. E que o mais importante disso tudo, além do respeito, é a conversa. Então, saber conversar, saber entender se o seu desejo é uma fuga, uma intensidade, ou se o seu desejo é uma coisa real e que você deve trabalhar, e com quem que você pode realmente conversar, como que você pode construir essa ponte dessa conversa com a pessoa que você deseja. Então, não existe espaço para crítica ou julgamento. Existe espaço para compreensão. Sinceramente, a vida é uma só. Até onde a gente sabe. Nessa existência, pelo menos, a vida vai ser uma só. Você só tem essa chance. Então, antes do que viver só na dúvida, pelo menos tente ir na prática. E às vezes, na hora de você viver a prática do seu desejo, você vai falar assim: talvez não era tão isso que eu queria, porque a expectativa era muito melhor do que a realização dela. Mas uma coisa que tem que ficar, assim, muito clara é... A gente não tá falando aqui de satisfazer seus desejos e realizar suas vontades traindo e enganando o seu parceiro. Então saber o que você quer. Primeiro você tem que descobrir isso, né? Ter clareza. Aí você vai ter... Ai, gente, olha esse neném que lindo. Tendo clareza do que você quer, é convidar o seu parceiro para essa conversa. E aí, então, tomar as decisões e desenhar os contratos que sejam possíveis para os dois, né? Sempre assim. Customizar a sua ou própria 3 relação. Ou 4, depende da relação. Monogâmica ou não, Poligâmica, da forma como você quer. Às vezes você abre só um pouquinho, depois você faz. Exato, tem tantos casais que fazem isso, pra dar uma apimentada. Nada tão eterno quanto a gente acha que é. Ai, nossa, nada é. Nada é. E pra mim o tempo tá passando tão rápido assim, e as pessoas estão perdendo a sua essência na velocidade do tempo. Com a barriga, de deixando de fazer aquilo que elas realmente... Não limite. Não se limite. Não se limite. Fez sentido? Fez todo sentido. Fez todo sentido. Não fez? Pra mim também. Ah, que bom. Valeu! Beijozinho.